Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Ciência da Vida Após a Morte. Você acredita em vida após a morte? Não? Sim? Você acredita que a vida após a morte possa ser cientificamente estudada? Este programa convida e conversa com mestres, com doutores, com cientistas que tratam, que estudam alguma perspectiva da vida após a morte. E nessa terceira temporada, hoje, nós vamos tratar de um tema sempre fundamental, sempre importante: experiências de quase morte, EQMs. E para tratar deste tema, nessa temporada, nós vamos conversar com a cientista Marina Weiler. Marina, nesse momento, ela está nos Estados Unidos, mas nós vamos saber o que é que ela está fazendo lá, se ela está fazendo pós-doutorado, se ela já fez, se ela está dando aula nos Estados Unidos. E você, é a primeira vez que está assistindo a gente? Você já segue o nosso canal? Esse é o primeiro programa que você está assistindo? Vai lá, dá o like, compartilha, vai na primeira temporada, vai na segunda temporada e presta atenção. A vida após a morte, ela existe, ela pode ser cientificamente estudada. Vem com a gente, vamos descobrir juntos. Ô Marina, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Eduardo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Você está no Brasil, você está nos Estados Unidos, não é isso? E eu moro nos Estados Unidos há quase 9 anos. 9 anos já? Então você tá em Virgínia. Isso, eu moro no estado da Virgínia. Tá certo. Então você terminou seu pós-doutorado, seu doutorado, você está dando aulas aí. Como é que está atualmente? Eu vim para os Estados Unidos, eu cheguei aqui no ano de 2016, logo depois que eu fiz o meu doutorado no Brasil, na Universidade de Campinas. Terminei em 2015, em 2016 eu mudei para os Estados Unidos para fazer meu primeiro pós-doutorado. Eu fiz o meu primeiro pós-doutorado no Instituto Nacional de Saúde, depois eu fiz o meu segundo pós-doutorado na Universidade da Califórnia de Los Angeles, e desde 2023 eu sou professora contratada da Universidade da Virgínia. Ah, poxa, que bom, que bom. Marina, experiências de quase morte. EQMs. Você se aproximou desse tema. Conta pra gente. Mas antes, por favor, fala um pouquinho do teu histórico. Você é da psicologia, da psiquiatria, veio da medicina, você é da biologia. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória acadêmica até você ter se aproximado desse tema das experiências de quase morte. Então, eu sou formada em Ciências Biológicas pela URGS, a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei em bacharelado e licenciatura em 2006. E em 2011 eu comecei o meu doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, dentro do departamento de neurologia. Então eu tenho o meu doutorado é na área de neurociência dentro da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E na Unicamp eu fiz o meu doutorado principalmente trabalhando com imagens de ressonância magnética, mais especificamente na doença de Alzheimer. Então, a gente recrutava pacientes, né, fazia imageamento por ressonância magnética para tentar identificar biomarcadores que se correlacionassem com a progressão da doença, com o declínio da memória, né? Então, se a gente podia identificar o que a gente chama de biomarcadores. E em 2016, como eu comentei, eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu primeiro doutorado, onde eu trabalhei com modelos animais de declínio cognitivo, de idade, né, modelos animais de envelhecimento,
com uma técnica chamada estimulação cerebral transcraniana, que é uma sigla, na verdade chama TMS em inglês, Transcranial Magnetic Stimulation. E nesse primeiro pós-doutorado, eu estava basicamente tratando ratos idosos para saber se essa estimulação magnética transcraniana conseguiria recuperar esse declínio cognitivo de animais idosos. Então, foi bem neurociência básica aplicada que eu fiz. Então, saí dessa parte de ressonância da Unicamp, tratando, lidando com pacientes, e fui para essa parte bem de neurociência básica, né, que a gente chama de laboratório mesmo. No meu segundo pós-doutorado na Universidade da Califórnia, na UCLA, eu voltei a trabalhar com ressonância magnética também, com humanos, mas aí no caso com pacientes que tinham TBI, que é o traumatic brain, que é o trauma cerebral. Ai, meu Deus, como é que chama? Traumatic brain injury em português. Vocês vão ter que cortar. Trauma no cérebro, alguma coisa, injury trauma, ferimentos traumáticos no cérebro. Vamos Deus, lá. esqueci completamente como é que fala Bom. em português. Traumatismo craniano, desculpa, traumatismo craniano. Então, eu trabalhei nesse projeto financiado pelo NIH também, que era um acompanhamento por anos de pessoas que tinham traumatismo craniano, para tentar identificar, logo no começo, nas primeiras 2 semanas, se a gente conseguia identificar um biomarcador que nos dissesse quais pacientes iam desenvolver epilepsia depois desse traumatismo craniano. Então, né, fui de novo trabalhar na questão dos biomarcadores de ressonância magnética, mas agora, ao invés da doença de Alzheimer, foi na questão de identificar a epilepsia após o traumatismo craniano. Virgínia, então. Só um minuto. Não, é porque o público que não fala inglês, você procurando os termos técnicos em português, e eu te atrapalhando, mas eu traduzindo ao pé da letra. Poxa, eu estou adorando. Continua. Não, Eduardo, eu já vou até pedir desculpa, vocês vão ter que cortar isso, porque Não, tá, eu estava até tá comentando ótimo. eu estava comentando com o Carolha que eu tô numa fase, não numa fase, Tá ótimo. que eu esqueço as palavras, quando as palavras muito técnicas em português que eu só uso, em inglês eu fico tentando lembrar como é que fala em português, como é que fala, e aí a pessoa tem que me ajudar. Bom, você estava na parte que tinha acabado de fazer, tinha passado do segundo doutorado. Então vamos lá. E aí, em 2023, eu fui contratada na Universidade da Virgínia, no o DOPS, que a gente chama, né, o Division of Perceptual Studies, Ok. a divisão de estudos perceptivos, eu não sei como é que traduzem, perceptivos, perceptuais, não sei, mas é o Perceptual Studies, DOPS, e eu tô lá, vai fazer 2 anos, mês que vem vai fazer 2 anos que eu tô trabalhando no DOPS. Se eu traduzir alguma coisa, gente, eu vou traduzir ao pé da letra e depois ela coloca o termo técnico da medicina para vocês, tá? Então, gente, bom, então, nossa senhora, na sábado passado eu estava falando pro Henrique, que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por biologia. E às vezes eu me pergunto o que é que eu teria feito se eu não tivesse feito história e filosofia, né? Mas enfim, poxa, que currículo lindo, que magnífico, viu? Nossa, que bom ter você aqui. E Marina, bom, Virgínia, você alcançou Virgínia, você está em Virgínia. Depois de você ter essa sólida carreira acadêmica em temas, digamos, mais convencionais dentro do materialismo. A partir daí, como é que você enxergou essas perspectivas, posso dizer, anômalas, ou trabalhar com esses objetos menos convencionais, EQMs, experiências de quase morte? Dentro da Universidade da Virgínia foi quando eu comecei oficialmente a minha pesquisa com
que nem tu diz, essas experiências mais anômalas, né, que desafiam o materialismo, o fisicalismo. Na verdade, o primeiro trabalho que eu publiquei nessa área foi com o Alexandre Caroli, com o Rafael Casseb, no nosso ensaio premiado no concurso lançado pelo BIX em 2021. E naquele ensaio a gente explorou bastante a obra mediúnica do Chico Xavier, e a gente até chama o Chico Xavier de um corvo branco, né? E a gente expôs esse trabalho do Chico Xavier como a melhor evidência para a vida após a morte, que era o tema do concurso lançado em 2021. Então, nessa época eu ainda estava fazendo meu pós-doutorado na UCLA, e a gente passou alguns meses escrevendo, a gente começou em fevereiro, tivemos que entregar até agosto, então foram alguns meses bem intensos da gente fazendo essa pesquisa e escrevendo o ensaio, que eu tive que me afastar um pouquinho, né, trabalhar mais meio turno no meu pós-doutorado para dar conta de escrever o ensaio. Mas essa, na verdade, foi a primeira publicação dentro desse tema mais anômalo. E aí depois, em 2023, que eu comecei na Universidade da Virgínia, que eu comecei mais intensamente, né, o meu tema principal dentro da Universidade da Virgínia são as experiências fora do corpo, mais Ok. especificamente. Tá. E mediunidade, continuo trabalhando com o Caroli e com o Rafael Casseb, a gente continua explorando o trabalho mediúnico do Chico Xavier, a gente ainda está escrevendo, a gente ainda quer publicar alguns artigos sobre isso. E eu também tenho alguns outros projetos que estão, alguns em andamento, alguns começando, investigando telepatia em gêmeos, telepatia em autistas não verbais. Agora é um projeto novo que eu estou começando também. Bom, conforme vocês podem observar, então, gente, esse programa vai durar umas 14 horas, porque ela estuda telepatia, estuda EQMs, estuda. Nossa Senhora! Então vamos lá. Essa questão do prêmio, esse seu artigo com Chico Xavier, a gente vai deixar para o final, tá? Mas vamos lá. Ainda na parte do histórico do DOPS. Uh, Dentro da minha área, Marina, a gente, epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência, a gente percebe que os cientistas, eles são treinados para defender o seu paradigma, inclusive se eles não defenderem o seu paradigma, eles não são cientistas. Não é uma coisa simples você mudar uma visão de mundo. Por outro lado, você persistir em uma visão de mundo diante de anomalias que resistem, que se mostram explicações mais simples. Você deixa de ser um cético, você passa a ser um pseudo-cético, você passa a ser alguém que resistência a mudanças. Mas eu quero dar um passo atrás e eu quero te perguntar sobre as resistências em relação a essas pesquisas que são realizadas, que são capazes de desafiar o atual paradigma materialista vigente, já há bastante tempo, já há séculos, e principalmente você estando na Virgínia, e local que a semente, né, daí, eu acho que o grande trabalho do A. Stevenson, que foi lançado desde a década de 70 ou 60, né? Aí, como é que está atualmente, então? Tentando ser mais objetivo na pergunta, para o nosso público. Diante de uma resistência que os cientistas costumam ter em relação a pesquisas que desafiam um paradigma. Você notou alguma resistência às pesquisas de experiências de quase morte, a pesquisas de poder da mente? Como é que você enxerga isso, estando aí? Como é que você enxerga essa resistência na história do DOPS? Fala um pouco da gente. Olha, Eduardo, eu acho que assim, talvez por trabalhar no DOPS, onde a nossa divisão inteira estuda esses fenômenos anômalos, de repente eu sou não sou a melhor pessoa para te dar essa posição, porque eu me sinto protegida dentro do DOPS. Sim. Então, todos os meus colegas estão estudando fenômenos anômalos como eu, então no meu dia a dia eu converso com pessoas que são favoráveis ao tema, que me dão suporte, que têm a mesma mentalidade que eu,
né, vê as evidências da mesma maneira que eu. Claro que saindo do DOPS e conversando com outros cientistas e outros laboratórios, essa mentalidade é completamente diferente. Então, por exemplo, eu tenho colegas que são cientistas isolados dentro dos seus departamentos, dentro das suas divisões, que são os únicos que trabalham com experiências anômalas, e eu sei que a experiência deles é completamente diferente da minha experiência. Então, seguida eu me deparo com cientistas esses mais isolados que não tem um grupo de conversa, não tem um grupo de suporte, não tem outros cientistas para trocar ideia, para compartilhar resultados, para conversar sobre projetos, para conversar sobre artigos. Então, de novo, isso eu tenho no DOPS, a gente tem, é um grupo Sim. bem formado, né? Então, eu acho que assim. Vocês têm que ter seus pares aí. Exatamente. E é um grupo que a gente, claro, né? Todo mundo se dá suporte lá dentro. Saindo do DOPS é completamente diferente, né? Então, eu lido com cientistas mais convencionais, que nem tu falou, e a resistência é grande, né? Então, assim. Mas eles têm tido mais interesse, por exemplo, eles têm te perguntado para questionar sobre como é que lidam com experiências espirituais. Você tem notado alguma mudança nos últimos anos em relação a isso? Eles têm mais curiosidade? Eu acho que, em geral, está se tendo mais abertura ao tema. Eu estou pesquisando experiências anômalas não faz tanto tempo para eu te dar uma boa base de comparação, né? Faz 2 anos que eu trabalho no DOPS, mas eu acho que, comparado com 20 anos atrás, a mentalidade está mudando, sim. E um exemplo que eu posso te dar existem conferências, por exemplo, uma das conferências mais famosas que se discute consciência, que chama The Science of Consciousness, que esse ano, inclusive, vai ser até em Barcelona. A gente tem cientistas lá, né, de tudo quanto é tipo de mentalidade. Tem os materialistas, tem os que acreditam em vida após a morte, tem os de tudo que é coisa. E a gente encontra no palco principal cientistas falando de vida após a morte, e logo depois dele vai vir um cientista completamente materialista falando do cérebro, explica. Então, assim, eu vejo essa abertura em congressos que, a princípio, são bem convencionais. Claro que não em todos, tem alguns congressos que a gente ainda não consegue entrar, alguns congressos mais na área de neurociência, que são mais, que o povo tem uma mentalidade um pouco, né, ainda mais fisicalista, mas está tendo essa abertura. Eu acho que, aos poucos, a gente também está conseguindo publicar em jornais e revistas científicas mais convencionais, que eu acho que isso não acontecia. Se eu pegar os artigos, por exemplo, do Ian Stevenson, que fundou o DOPS, na década de 60, 70, 80, todos os artigos dele, por exemplo, foram publicados em jornais específicos de parapsicologia. Então, o Journal of Parapsychology, né? Então, que são os jornais que recebem esses temas. Mas a gente não encontra muito artigos do Ian Stevenson, por exemplo, em jornais mais convencionais, jornais científicos, revistas mais convencionais. E isso está mudando. Então, por exemplo, se tu entrar no site do DOPS agora e ver a nossa lista de publicação, tu vai ver que a gente publica principalmente agora em revistas, e é isso que a gente quer cada vez mais entrar na ciência convencional, de publicar, estar em congressos, atingir cada vez mais esses cientistas para, ao pouquinho, a gente ir semeando, né, essa ideia. Então, eu acho que está acontecendo sim. Claro que ainda tem muita resistência. Eu submeto meus artigos para revista científica e às vezes eu ouço e eu nunca sei o que esperar. Então, pode ser que eu vá ter uma revisão completamente favorável, dizendo: o artigo está lindo, publica do jeito que está, como eu já tive revisões dizendo: isso é um afronto, porque isso é pseudociência, e isso é um afronto ao meu tempo, ter que simplesmente revisar um artigo tão pseudocientífico. Então, assim, eu nunca sei o que eu vou encontrar, mas né, a gente sempre torce para ter uma pessoa um pouco mais mente aberta ali quando a gente está submetendo e trabalhos para congressos e jornais. Bom, falando, acho que o momento ficou bom para a gente conversar sobre. Depois a gente volta sobre esse tema no final, na questão da quebra de paradigma.
Você falou para um pesquisador que eu tenho muito carinho, o A. Stevenson. Então, para quem não conhece o trabalho do A. Stevenson, eu estou aqui com um deles, né? No caso aqui são os 20 casos. Essa linda edição, essa linda capa, o que é que você poderia falar, Marina, para o nosso público sobre o A. Stevenson? O Especificamente esse trabalho, questão do DOPS. Uhum. Então, o DOPS ele foi fundado pelo Ian Stevenson, né? Ele era um psiquiatra infantil, ele era o chefe do departamento de psiquiatria aqui da Universidade da Virgínia, e ele se deparava muito com crianças, né, nos atendimentos dele, que tinham alegadamente memórias, o que ele desconfiava que fossem memórias de vida passada. E na época, né, como ele quis se dedicar a estudar esses casos, ele era o chefe do departamento, não foi aceito pela Universidade da Virgínia na época, ele teve que abrir mão do cargo dele de chefe de departamento de psiquiatria, e para estudar esses casos, teve uma pessoa muito interessada em financiar ele na época, o fundador das máquinas de Xerox, na década de 60, o Carlton Chester, né, tinha muito dinheiro na época e se interessou pela pesquisa do Ian Stevenson, contatou ele e resolveu financiar a pesquisa dele. Então, o Ian Stevenson conseguiu abrir mão do cargo de diretor do departamento de psiquiatria e recebeu esse financiamento e viajou pelo mundo para pesquisar esses casos de crianças com alegadas memórias de vida passada. Então foi assim que começou em 1967 o DOPS. O Ian Stevenson ele não se limitou apenas a esses casos que a gente chama de casos de tipo de reencarnação, né? Ele estudou também experiências de quase morte, ele estudou experiências fora do corpo, ele estudou mediunidade, ele estudou materialização, ele estudou aparições, ele estudou uma gama enorme de fenômenos. Mas ele é principalmente conhecido pelos casos de reencarnação. O Bruce Grayson, meu colega, que hoje está aposentado, ele se uniu ao DOPS na década de 70 e ele liderou a pesquisa com experiências experiências de quase morte, desculpas, EQMs. E hoje o Jim Tucker, o nosso diretor que aposentou em dezembro do ano passado, foi o que liderou a pesquisa com os casos de reencarnação. Então foi um grande nome também nessa pesquisa. O Jim Tucker se aposentou em dezembro e hoje os dois pesquisadores no DOPS que lideram a pesquisa com os casos de reencarnação são o Philip Cozzolino e a Marieta Pelivanova. Então são os dois pesquisadores que hoje estão liderando. A Marieta também é a líder em pesquisa nos casos de EQM, nas experiências de O quase. Jim Tucker se aposentou quando, Marina? O Jimmy em dezembro. Então, assim, seria. Então, talvez. Poxa, eu fico usando essa palavra, mas eu vou repetir, tá? É um privilégio conversar contigo, porque então eu estou conversando com alguém que é terceira geração aí do A. Stevenson, pertinho aí, já. Olha só, olha só, gente. Então, a semente, o grande trabalho com rigor teórico-metodológico que o A. Stevenson fez, uma brasileira do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Pois é, olha, um brasileiro de Porto Alegre está aí na terceira geração, lá na Virgínia. Poxa, agora, para quem. Repetindo que antes ela trabalhar com esses temas mais anômalos, para quem não pegou o começo do programa, tem toda uma carreira, uma sólida carreira já baseada em temas convencionais, e depois ela está investigando no momento esses problemas, esses temas mais anômalos que envolvem objetos que podem remeter ao fim do paradigma materialista. Marina, que bacana, que bacana. Tu ficava falando, eu ficava me lembrando dessa obra do A. Stevenson e do Jim Tucker. Olha só, vamos entrar no teu tema, tá? Fala para o nosso público um pouco a questão do problema, a saída do corpo, a questão da mente e cérebro. Como é que a gente pode explicar o problema
para o nosso público. Como é que isso envolve o fim? Como é que o problema mente-cérebro envolve o fim do paradigma materialista? Como é que o problema mente-cérebro envolve. Envolve o fim do paradigma materialista. Pois é, a questão que tu comentou, né? A questão do problema mente-cérebro é a gente tentar entender qual que é a relação entre a mente e o cérebro, entre consciência e o cérebro, né? A consciência, Ok. ela é formada pelo cérebro, ela não é formada pelo cérebro, ela é independente, ela é primária, ela sobrevive. Então, isso é o que a gente quer dizer com relação mente-cérebro, né? Esse problema que tu comentou. O paradigma, o modelo filosófico que a gente chama de fisicalista, materialista, é aquele modelo que assume que a consciência ela é gerada pelo cérebro, e quando o cérebro morre, a consciência, a mente morre, né? Nada sobrevive porque é um produto ou um subproduto da nossa atividade cerebral, dos nossos neurônios. O outro modelo filosófico que a gente assume, né, que existem teorias com nomes específicos para tentar abordar esse modelo filosófico, ele assume que a mente ela não é produzida pelo cérebro, ela, né, até de certo modo, ela pode ser até primária ao cérebro, ela é ela é fundamental, digamos assim, ela até posso dizer que algumas teorias assumem que a mente é o tecido, a fábrica do universo, né? E tudo que é material e físico surge daí. Então o que a gente faz? A gente estuda fenômenos que dão evidência de que a mente não é produzida pelo cérebro, de que a mente é independente do cérebro ou que a mente ainda possa sobreviver ao cérebro. Então, dependendo do fenômeno, eles vão ser evidências para cada uma desses passos que eu falei, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda fenômenos como visão remota, clarividência, telepatia, esse tipo de fenômeno, quando a gente acha evidência robusta, né, de que realmente a telepatia existe, de que clarividência, visão remota existe, isso nos dá evidência de que a mente não está confinada necessariamente ao cérebro, de que existe algo além e é que essa mente não é produzida pelo cérebro, porque a pessoa está recebendo informação além dos cinco sentidos, né, que a gente conhece. Então, é algum sentido, alguma coisa extra que está acontecendo ali. Existem outros tipos. Oi. Não, termina. Existem outros fenômenos que vão dar, que são evidência para outros tipos de. Que eu comentei ali, né? No caso, a mente ser totalmente independente ou a mente até sobreviver. Então, as experiências de quase morte são evidência de que a mente sobreviveria à morte do cérebro, porque a princípio a pessoa está sem atividade cerebral nenhuma, mas ela ainda tem memórias, ela ainda tem experiências. Mediunidade seria uma outra evidência de que a mente sobrevive. Os casos de reencarnação também. Então, tudo esse tipo de fenômeno ele fornece evidência para uma outra uma outra Uma outra visão de mundo. Que isso. não, então eu estou tentando falar aqui para o nosso público mais leigo. Então é o seguinte, porque é tão, se você, gente, se a gente pegar o que a doutora Marina está falando e substituir a palavra cérebro por matéria, o que é que nós temos? Pesquisas, evidências que se a mente não está relacionada necessariamente à matéria, se ela sobrevive à matéria, correto, Marina? Se existem pesquisas, atividades, ou seja, quando você estuda a relação mente-cérebro e existem evidências que essa mente ela não está relacionada à matéria, o que é que isso significa objetivamente? Que existe algo além da matéria. Seria isso para o nosso público leigo? É isso aí, Eduardo. Uhum. Então, você estava falando um pouquinho das pesquisas, tá? Estava dando exemplo de vários tipos, objetos de estudo, mediunidade. Repete um pouquinho essa parte, mano. QM, e aí você chegou
nas experiências de quase morte, ou nas experiências fora do corpo. Melhor dizendo, entra um pouco mais agora no teu objeto de estudo, por gentileza. O fenômeno principal que eu estudo dentro do DOPS, então, são as experiências fora do corpo, Exato. que particularmente eu considero as experiências de quase morte como experiências fora do corpo. Ok. Mas, né, a minha maneira de ver é que experiências de quase morte são aquelas experiências fora do corpo que acontecem em casos médico extremos, né, onde a pessoa realmente não tem atividade cerebral, não tem, chegou perto da morte, ou foi clinicamente diagnosticado clinicamente morto, ou chegou bem perto da morte. Muitas vezes a gente não tem como dizer, né, o Uhum. quão perto a pessoa chegou da morte ou não. Mas as experiências de quase morte são essas experiências fora do corpo que acontecem nesses casos perto ou durante a morte clínica, e elas contêm a fenomenologia delas, o que as pessoas experienciam dentro de experiências de quase morte, são muito profundas. Então, são experiências que a gente chama experiências místicas, né? Que as Uhum. pessoas geralmente se encontram com Deus, elas veem membros da família que já partiram, elas se sentem parte do universo, elas se encontram com outras entidades, tem revisão da vida, né? Então, é muito comum essa questão das pessoas falarem, eu senti o amor mais profundo e puro que eu não consigo colocar em palavras que eu encontrei. Mas então, de novo, essas experiências de quase morte, ao meu ver, são experiências fora do corpo, e que é o meu principal objeto de estudo dentro do DOPS, né? E também tenho outros objetos de estudo dentro do DOPS que eu te comentei, então estou começando projetos agora com telepatia, e eu tenho um projeto em andamento com visão remota e com mediunidade também. Ah, assim, eu já falei em um programa, acho que Marina, eu tive mais, mas duas experiências fora do corpo que eu tive, não foi por acidente, não foram por questões médicas. Uma, eu estava muitíssimo consciente, eu estava deitado, eu saí do corpo assim, atravessei a cama, atravessei a parede, eu estava no segundo andar, desci, e eu fui descendo assim de lado para o canto esquerdo. Me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu, descendo da cama, atravessando, muito consciente da forma como eu estou aqui conversando contigo, né? E vi o que estava acontecendo ao meu redor, fora do corpo. Eu fui para uma sala, vi o que estava acontecendo nessa sala, no ambiente não material que eu estava, digamos assim. Depois, um dia eu posso te passar mais detalhes. E a outra experiência que eu tive, eu acordei fora do corpo, digamos assim, e acordei andando. Eu tive mais, mas essas duas eu estou te contando porque estava muito lúcido, digamos assim, muito lúcido. E eu acordei andando, mas eu não estava deitado, acordei andando, eu estava indo em direção ao local, curiosamente, que eu queria ir antes de dormir. Fui dormir pensando nesse lugar, porque eu estou afim de ir para esse local. E acordei caminhando indo para esse local. Essas duas experiências me marcaram bastante, repito, porque foram muito lúcidas, da forma como aqui estou conversando contigo. Então, Marina, eu te pergunto, se você investigou isso, essas experiências, os cientistas, você, como é que nós podemos diferenciar isso de um sonho, de uma ilusão, de esquizofrenia, das explicações materialistas? Então, é uma boa pergunta, e algumas vezes, nem sempre a gente consegue, né? Mas, em termos geral, é bem isso que tu falou nessas experiências, né? As experiências fora do corpo são experiências em que as pessoas relatam que é muito real. Às vezes é mais real do que a própria realidade, né? Então as pessoas têm esse sentimento de que o lugar onde eu fui, o lugar onde eu estava, aquilo sim é a realidade. E aí muitas pessoas voltam e dizem, não, o mundo físico é
enfim, uma realidade virtual, o que quer que seja. Então é muito comum isso, né? Exatamente isso que tu falou, estava muito lúcido e parecia muito real. E isso a gente não encontra, por exemplo, em experiências que ou são geradas artificialmente, pessoas que tentam recriar experiências fora do corpo, ou EQMs, através de externamente, as experiências elas são muito diferentes, elas não têm essa qualidade de real Uhum. que tu descreveu. E muitas vezes essas experiências elas são muito profundas também, então Muda a elas percepção quando a pessoa retorna, né? Muda muda. a percepção de vida da pessoa, né? A pessoa Uhum. Agora, é possível a gente, durante a experiência, ou quando acontece um acidente, ou quando a pessoa por acaso está hospitalizada, aferir que o cérebro não estaria funcionando durante a experiência dessa, então a pessoa não poderia ter experiência? Esse é o principal argumento, né, de que a mente não é ligada ao cérebro, no caso, é quando a pessoa está hospitalizada e existe toda essa aparelhagem hospitalar que está medindo tanto o batimento cardíaco, respiratório, quanto atividade cerebral, e através desses aparelhos, essa pessoa é diagnosticada, é detectada clinicamente morta, e a pessoa ainda tem essas memórias, essas experiências, então é o argumento de que ó, essa mente, essa consciência não é criada pelo cérebro. Mas para ter esse tipo de detecção, detecção de morte clínica, a pessoa realmente precisa estar hospitalizada. Para depois a gente ir para a pesquisa premiada, falar um pouco sobre Chico Xavier, avançar um pouquinho. Você ainda está estudando as questões da saída do corpo. O que é que mais te chamou a atenção nessas pesquisas? O que é que mais, que é que você poderia dizer sobre esse tema que mais te tocou, enquanto cientista? Eu acho que o que mais me toca assim, eu gosto muito de conversar com pessoas que tiveram experiências, né, fora do corpo. Eu tento conversar bastante, fazer bastante entrevista e Porque eu nem te falei, desculpa, perdão, eu nem te falei que é que eu vi fora do corpo nas salas, né? Quando eu saí. Tinham coisas lá, inclusive outras consciências, né? exatamente. Então eu me interesso muito em ouvir essas histórias, entender o que acontece durante essas experiências. Isso que tu falou também é super comum, né? Encontros com entidades, seja pessoas falecidas, seja. É muito comum as pessoas, durante as experiências fora do corpo, dizerem que se encontram com amparadores ou os spirit guides, né? Os anjos da guarda, os amparadores. Outras entidades não humanas também, então é bem comum esse tipo de relato, e eu adoro ouvir isso, eu adoro, até estou fazendo uma pesquisa agora para tentar entender, fazer um levantamento das entidades que as pessoas encontram durante as experiências fora do corpo, mas em geral, assim, eu adoro, para mim, eu sou fascinada em o poder transformador que essas experiências têm nas pessoas, assim, de Ok. realmente eu já vi cientistas materialistas hardcore, assim, que tiveram uma experiência de quase morte ou algo parecido com um cogumelo, com um alucinogênico, e voltaram completamente transformados e disseram: o que eu vi é real, eu sei o que eu vi, é mais real do que essa realidade, e eu mudei completamente a minha maneira de pensar. Então a gente até diz que né, o contrário do materialismo, do fisicalismo, digamos assim, uma das teorias aceitas que a gente chama de idealismo, a gente até brinca dentro de alguns cientistas que a gente diz que é o experimentalismo, porque tudo que a pessoa precisa às vezes é ter uma experiência, né? Então, mesmo aquele cientista que durante décadas foi aquele cientista convencional, o que precisa é ele ter a própria experiência, ele vivenciar, né, na própria pele, uma experiência delas, para ele conseguir acreditar, não, eu acho que existe algo além, porque agora eu vivenciei isso. Tem um divulgador científico da internet,
Ele é doutor em neurociências, não sei exatamente qual área, especificamente o que é que ele fez, mas neurociências, ele é bastante cético e talvez tenha até uma certa militância cética no canal dele. E curiosamente eu acompanho, respeito, discordo de muita coisa. E ele falou que teve uma experiência fora do corpo, não estou lembrado o nome dele agora, já o lembro. E ele falou o seguinte: não, tive uma experiência fora do corpo, vi meu corpo de longe. Eu não vi o meu corpo de longe nessas duas, mas estava muito lúcido, né? E ele fala, eu vi meu corpo de longe. Aí depois ele fala assim, não, mas na psicologia eu encontrei uma outra explicação para essa experiência. Eu não consigo encontrar, diante do que eu experimentei, Marina, nenhuma experiência melhor do que a minha mente não é isso aqui. A minha consciência não se limita a isso aqui. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei. Mas eu fiquei muito curioso porque ele falou isso, ele não diz qual é a explicação. Porque espero que um dia ele diga, né? Eu sigo o canal dele, porque eu sou curiosíssimo para saber qual é a explicação materialista alternativa. Porque, para ser Eu vou te científico, dizer, Eduardo, fala, eu vou te dizer qual que é a explicação alternativa materialista. É através a explicação que esses cientistas têm é o que a gente chama do modelo neurocientífico, que diz que as experiências fora do corpo são geradas por alguma aberração ou alguma hiperatividade de áreas do cérebro. Isso estou falando de experiências fora do corpo especificamente, não experiências de quase morte. Dentro das experiências fora do corpo, existe uma região do cérebro, tem que a gente chama a região temporal, vou tentar não usar muito termos mas científicos, fica à mas vontade, existe uma tá? região do cérebro aqui, que é a região temporal, e uma outra região do cérebro, que a gente chama de região temporoparietal, que são regiões bem conhecidas por serem responsáveis pelo processamento do nosso corpo em termos de tempo, em termos de espaço, em termos do nosso entendimento como seres separados. Então, eu sei que eu sou separado do meu filho, da minha mãe, do meu pai, eu tenho essa noção de separação, essa noção até essa noção da minha individualidade, né, do meu ego, digamos assim, até pode se falar desse jeito, por causa dessa região do cérebro que eu falei, a região temporoparietal. E a região temporal do cérebro também ela é associada com, isso é encontrado em pacientes com epilepsia, que tem epilepsia nessa região do cérebro, chamado de hiperreligiosidade. Ok. Então, esses modelos neurocientíficos, eles atribuem essas experiências a atividades cerebrais nessas regiões específicas que eu falei. Então, essa provavelmente seja a explicação que esse cara, esse moço que tu falou, Uhum. mas existe um problema nesses modelos neurocientíficos, é que esses modelos, quando se tenta recriar essas experiências fora do corpo através de estimulação cerebral, ou seja, vamos lá estimular essa região do cérebro para ver se a gente consegue recriar, né? As experiências que são geradas ou através de realidade virtual são completamente diferentes dessa experiência que tu me contou agora, né? Sim. Então, quando a gente lê os artigos científicos que disseram, eu fui lá e estimulei a região do cérebro tempo parietal para recriar uma experiência fora do corpo. Não é, né? É completamente diferente aquilo que os autores estão descrevendo como uma experiência fora do corpo. Não é, me desculpa, mas aquilo não é uma experiência fora do corpo, é uma experiência completamente simplificada, em de que sim, pode ser que às vezes a pessoa tenha a sensação de que ela está voando, volitando, ou algumas até dizem, sim, eu vi ali o meu corpo, mas aí quando elas descrevem o corpo físico é completamente diferente, o corpo muda de tamanho, o corpo muda de forma, o corpo se mexe. Então, isso são o que a gente chama de alterações da consciência corporal. Isso não é uma experiência fora do corpo, tá? Isso é uma alteração na consciência corporal, que a região temporoparietal e regiões temporais podem causar, sim, alterações na consciência corporal, mas, de novo, isso é muito diferente de uma experiência fora do corpo.
Bom, então quando a explicação materialista não explica todo o fenômeno observado, quando ela é epistemicamente inconsistente, quando ela tem menos rigor teórico-metodológico, só resta abandoná-la. Então, efetivamente, Marina, o que eu passei não se encaixa nessa explicação materialista que você tão bem falou. E foi interessante por um segundo que quando você começou a falar das partes do cérebro, eu falei, pô, ela vai ser agora que ela vai voltar com o inglês dela e vai falar as partes técnicas do cérebro em inglês. Mas voltando, olha, não se encaixa, não. Mas é aquela coisa, o apego ao materialismo, né? O apego ao materialismo. Thomas Kuhn tem umas perspectivas sobre isso interessantíssimas. Marina, a gente está chegando perto do final. Eu queria falar muito contigo sobre as outras pesquisas que tu faz. Dá um resuminho agora, rapidamente, antes da gente passar para o prêmio que tu recebeu. Tu disseste que tu está investigando a questão do poder da mente, animismo, né? A clarividência. Fala um pouquinho de uma ou duas pesquisas agora que tu está fazendo aí em Virgínia, para depois a gente poder falar do prêmio, tá bom, que tu recebeu? Então, um dos projetos que eu estou começando agora é para investigar telepatia, não só telepatia, mas fenômenos psíquicos em gerais, dentro de autistas não verbais, indivíduos, né, que têm autismo Nossa. e que são não verbais, que não usam a linguagem falada, né, que não conseguem falar. E essa ideia dessa pesquisa veio através de um podcast que eu até recomendo para a audiência, aí, que chama Telepathy Tapes. E foi, né, foi um podcast que viralizou aqui nos Estados Unidos, foi lançado ano passado, então ele virou o número um nos podcasts aqui no Spotify, no Apple. Passou o Joe Rogan, que sempre foi o número um na lista dos podcasts aqui, e ele conta dessas possíveis habilidades psíquicas em crianças e adultos jovens autistas que são não verbais. Então, esse podcast explora, né? São 10 episódios na primeira temporada, agora ela está na segunda temporada lançando já. Infelizmente, a evidência para essas habilidades psíquicas dentro dessa população especificamente, ela não é bem embasada cientificamente. Ok. Então, falta ainda muito estudo, é bem promissor. Então, eu já presenciei testes, eu já vi vídeos, eu converso com cientistas que estão explorando essa área. Eu acho que é uma área bem promissora, que merece sim investigação científica. E o que eu estou querendo fazer, então, bom, então, se é promissor, se talvez tenha alguma coisa, vamos investigar realmente cientificamente, vamos publicar em jornais científicos e fazer isso uma área legítima, que nem a gente chama, né, para não ser tão ficar lá nas sombras. Então, eu estou lançando esse projeto, estou trabalhando com fono e tenho uma fono especialista em autistas não verbais, eu tenho uma outra médica psiquiatra especialista em autistas não verbais também. A gente está usando tecnologias como eye tracking, né, para ver onde que eles vão, enfim, tentando explorar outros modos de comunicação que não, já que eles não conseguem falar, né, para Uhum. investigar essas habilidades psíquicas. Então, esse é um projeto que eu estou começando agora. O outro projeto que eu comentei também de visão remota é um projeto que a gente quer tentar entender o que está acontecendo no cérebro quando as pessoas estão tendo essas percepções. Então, a gente recrutou 6 pessoas que são que trabalham até com o governo americano aqui, né, essas pessoas que têm essas habilidades psíquicas, elas são contratadas pelo governo para ajudar a resolver crimes, então a gente conseguiu contratar 6 pessoas que têm, a princípio, um currículo bom, né, nessa habilidade de visão remota, e por enquanto a gente está fazendo entrevistas e testando essas pessoas, então a gente vai lá, a gente tem um alvo que a gente gera e a pessoa tem que tentar adivinhar qual é o alvo que a gente está que foi gerado pelo computador. E aí, em agosto, a gente vai começar a trazer essas pessoas para o DOPS, para o laboratório de Uhum. neuroimagem que tem, Uhum.
vai fazer EG enquanto as pessoas estão tendo essas percepções. Marina, tu tem um cronograma, a princípio, claro, imagino que você deve, na hora de ter escrito o projeto, deve ter colocado um pequeno cronograma, mas, por favor, Marina, quando você terminar terminar não, né? Mas quando você tiver algumas conclusões sobre essa pesquisa, não sei, daqui a um ano e meio, volta para cá para esse programa, investigar. Pô, essa primeira, calma, não, essa primeira sobre os autistas, né? Isso, comunicação não verbal, maravilhosa. E essa sobre os médios que são contratados para resolverem crimes, que nos Estados Unidos tem essa tradição. Essa, essa, você já começou? 6 pessoas, repete, 6 pessoas? Isso, a gente, por enquanto, ao todo vão ser 100 pessoas, a gente tem 3 já, que a gente já começou a investigação, então a gente tem um Tu hora, volta, né, tu volta para conversar com a gente quando tu tiver algumas conclusões volta, aham. sobre essa pesquisa dos crimes. Olha aí, Henrique, tá gravado, Henrique. Ah, médios que investigam, médios que ajudam a polícia a resolver crimes estudados cientificamente por uma brasileira. Em breve, no Ciência da Vida Após a Morte. Aguardem, aguardem. Marina, olha só, vamos falar um pouquinho de Chico Xavier. Alguns céticos falam. Gente, não há nenhum problema em os cientistas serem céticos. Tá? Aliás, todo bom cientista, todo pensador deve ser cético. O problema é quando você se torna um pseudo-cético, alguém que você está diante de uma evidência nova e você se recusa a aceitar a possibilidade da evidência, você se recusa a aceitar que algo pode ser cientificamente investigado. Então, eles costumam falar, Marina, olha, os milionários aí colocam prêmios, um prêmio para quem investigar e demonstrar que isso existe. Nunca ninguém ganhou, nunca ninguém apareceu. Essa história não é bem verdade, não é? Conta para quer dizer que você ganhou um prêmio, você participou de uma pesquisa, você ajudou a escrever um trabalho sobre Chico Xavier e foi uma pesquisa premiada. Conta para a gente aí. Isso. Só para esclarecer, assim, geralmente o que esses milionários fazem, eles lançam, Ah, né, tá. vem aqui e me demonstra as tuas habilidades, se tu conseguir me comprovar, aí eu te pago. Isso já aconteceu, né, isso a vira e mexe acontecem esses milionários lançando esses prêmios milionários. São, Não, coisas, são prêmios impossíveis, a priori já não vai acontecer. não foi o caso desse prêmio, desse ensaio. Esse ensaio que a gente Sim. submeteu para o Instituto Bigelow de Estudos da Consciência, na verdade, é um ensaio que a pergunta era qual é a melhor evidência para a vida após a morte. Então, Então não é vamos que a lá, gente. então vamos repetir. O ensaio foi qual é a melhor evidência, a pergunta foi qual é a melhor evidência para a vida após a morte. Ok. Isso. Então, em 2021, esse bilionário aqui nos Estados Unidos, né? O nome dele é Robert Bigelow. Ele, enfim, ele tem muitos imóveis aqui, uma pessoa com bastante dinheiro, já tinha esse instituto chamado BICS, o Instituto Bigelow de Estudos da Consciência. Em 2021, ele fundou em 2020 esse instituto. Em 2021, ele lançou o concurso para tentar entender, né, qual que é realmente a melhor evidência. Ao todo foram submetidos 203 ensaios e do mundo todo. E, né, então, um concurso mundial com pesquisadores renomadíssimos do mundo todo submetendo seus ensaios. E o ensaio que eu submeti junto com meus dois grandes amigos e colegas, o Alexandre Caroli e o Rafael Casseb, foi premiado. A gente entrou na categoria de quarto lugar. Né? Então, a gente dividiu o prêmio quarto lugar com mais acho que 11, né? Não lembro agora o número exatamente, preciso conferir, mas outros ensaios foram premiados também.
Conta um pouco para a gente do ensaio. Qual foi o tema investigado? A gente investigou o trabalho mediúnico do Chico Xavier. Então, ele foi o que a gente considerou o nosso corvo branco, né? Esse é o título do ensaio, a mediunidade como a melhor prova da vida após a morte, Chico Xavier, um corvo branco. E a gente considera realmente o Chico Xavier um corvo branco, né? Ou seja, vem da metáfora de que um corvo branco é o suficiente para provar de que nem todos os corvos são pretos. E o Chico Xavier, ele é o que a gente considerou realmente o nosso corvo branco. E a gente investigou, a gente fez um trabalho, principalmente em cima do trabalho de mestrado e doutorado do Alexandre Caroli, que ele investigou bem a fundo a produção mediúnica do Chico Xavier. A gente colocou mais alguns exemplos de algumas cartas produzidas e alguns outros exemplos que foram além do mestrado e do doutorado do Caroli. E para a gente demonstrar, então, que o trabalho mediúnico produzido pelo Chico Xavier seria a melhor evidência da vida após a morte. Então, a gente não só apenas dá exemplos e a gente classifica a obra mediúnica dele em termos de complexidade, o que precisaria para produzir cada uma desses grupos, mas a Uhum. gente também fornece explicações alternativas e se essas explicações alternativas dão conta de explicar o fenômeno ou não. Então, a gente fez todo esse trabalho bem cientista mesmo, ó, esses são os fatos, isso está acontecendo, né? Aconteceu tudo isso, qual é a probabilidade do Chico Xavier Ok. ter acessado essa informação através de fraude, qual é a probabilidade do Chico Xavier ter feito o que é chamado pastiche dentro da literatura, qual é a probabilidade do Chico Xavier ter conseguido essa informação através de telepatia ou através de leitura fria. Então, a gente faz toda uma análise dessas explicações alternativas e a gente chega à conclusão de que a única explicação que a gente realmente consegue para os fatos que a gente contou dentro do ensaio é a questão da sobrevivência da mente. Marina, nossa. Gente, quem não assistiu a nossa entrevista com Alexandre Caroli aqui, 2 horas e tanto, Marina, porque nós íamos dividir a entrevista dele em 2 partes, porque ele vem investigando o Chico, né, desde lá da especialização, mestrado, doutorado, mas aí a gente foi conversando, e foi uma entrevista belíssima, gente. Fez parte da segunda temporada. A sua está fazendo parte da nossa terceira temporada. Olha, mais 2 perguntas para a gente finalizar, tá? Então, assim, repetindo, quem não assistiu na nossa conversa com o doutor Alexandre Caroli está perdendo. Está perdendo. Aliás, vejam todos os episódios do programa Ciência da Vida Após a Morte, gente. Compartilhem, tá? Compartilhem. Divulguem. Deem o like, se inscrevam no canal. Marina, mais 2 perguntas. Nos Estados Unidos, quantos grupos de pesquisa, mais ou menos, existem? Você tem ideia? Existem que investigam fenômenos anômalos. Tem o teu em Virgínia, teriam mais quantos? E na Europa, você tem ideia? Existem grupos que estudam, né? Com certeza existem outros grupos. Eu acho que nos Estados Unidos o DOPS, com certeza, é o grupo mais forte. Ok. O DOP já tem quantos anos? Desculpa, mas o DOP já tem o quê? Fundado por Ian Stevenson, ele já tem o quê? 50 anos? Vai fazer 60 em 2027. Ok. Então, foi fundado em 1967. Então, a gente é o grupo, com certeza, com maior tradição, maior histórico, e nós somos dentro de uma universidade, o que né, é diferente. O outro grupo muito forte dentro dos Estados Unidos é o IONS, IONS, o Institute of Noetic Sciences, que é um grupo que também estuda experiências anômalas. Eles são um grupo bem forte, estudam vários fenômenos, eles estudam telepatia, eles estudam mediunidade, eles estudam. Vão começar a questão agora dos autistas não verbais também. Então, um grupo bem forte de pesquisa. Eles são 4 pesquisadores que produzem bastante. E, além disso, dentro dos Estados Unidos, a gente encontra pesquisadores mais isolados. Uhum. Então,
né, alguns pesquisadores dentro de departamento de psicologia, dentro de alguma... Tem a Universidade da Califórnia, que tem alguns pesquisadores também, tem pesquisadores na Universidade da Geórgia, tem pesquisadores na Universidade do Arizona, tem pesquisadores na Universidade da Califórnia de São Diego, Universidade de Oregon, que a gente encontra, mas o que eu falei, são pesquisadores mais isolados e eles não estão dentro de uma divisão inteira que só se estuda fenômenos anômalos. Ok. Existem outros centros na Europa também, França tem alguns centros bem fortes, tem alguns centros em UK, tem centro, tem a Espanha, a Alemanha também, tem alguns centros, mas eu diria que mundialmente o DOPS é o lugar, né, onde a gente tem uma concentração de Maior cientistas, tradição, maior concentração de cientistas, né? um histórico bem forte, com maior concentração de cientistas estudando os fenômenos anômalos. Que fantástico. Aqui no Brasil, nós temos o NUPS, né? Lá com o Bert Schuber, com o Alexandre Moreira, tem produzido doutores, mestres também. Né? Eu acho que talvez seja o quinto, sexto grupo, né, em termos de produção. Marina, antes E de eu no fazer... Brasil, no Oi. Brasil também tem a USP, né, e o Instituto DOR. Aqui O Instituto DOR tem... está começando pesquisas bem fortes com É, parapsicologia. na USP é o Interpsi, não é? Também. Interpsi. Bom, Marina, quem quiser acompanhar o teu trabalho, como é que é o site de Virginia, o site do DOPS, como é que a gente faz? Entrar em contato, a Marina acompanhar o teu trabalho, mandar um e-mail, procura lá pelo teu e-mail na Universidade de Virgínia, te É, procura nas redes sociais, como é que faz? Acompanhar o teu trabalho, se qualquer qual é pessoa mais que fácil? se colocar no Google DOPS, Division of Perceptual Studies, University of Virginia, vai encontrar o site do DOPS lá, navegando dentro do site do DOPS. Então, repete para o Henrique colocar, por favor, em português, para o Henrique colocar aqui embaixo. Ou ele colocar, ou a pessoa anotar. Então, vai ter que escrever em A sigla. inglês, né? Não, a sigla. DOP. DOPS, DO, Division, gente, desculpa, DOPS. que significa, mas vai ter que colocar por extenso, né? Sim, Escrever Division of Perceptual Studies. divisão de estudos de percepção, mais ou menos isso. Eu acho que seria essa tradução em português, e aí coloca University of Virginia, Universidade da Ok. Virgínia. Se colocar no Google, vai aparecer o site do DOPS. Navegando dentro do site, tem uma abinha na direita ali que fala Faculty and Staff, que fala, né, quem são os professores e todos os empregados que trabalham dentro do DOPS. Clica lá, vai achar meu nome, minha foto, tem meu e-mail, só mandar um e-mail. Uhum. Mas se Quem alguém quiser- quiser anotar, ah, meu e-mail, marina.weiler, WEILR, UVA Health, de saúde, tudo junto, .org. tá. Como vai para o YouTube, a pessoa pausa e repete aí quantas vezes forem necessárias. Mas aí a minha questão, gente, você estudante de esse Henrique, tá aí, ó. Agora, Marina, fazer pós-doutorado contigo, fazer doutorado contigo, fazer um estágio, te manda um e-mail para ver essa possibilidade, é isso? Isso. Receber os artigos, receber as teses, procura no Google, baixa aquele material que não tiver pago, aquele que for pago, compra, assim, enfim. A gente tem tudo, no site do DOPS a gente tem tudo que a gente publica, tá lá, então se a pessoa der uma navegada no site vai achar também todos os artigos que a gente publica, tem lá, tem todos os livros não, claro que não estão na íntegra, mas todos os artigos publicados estão lá na íntegra, se quem quiser se informar melhor. E assim, a gente aceita cientistas visitantes que quiserem colaborarem com a gente, se quiserem passar um tempo, a gente tem uma biblioteca enorme no DOPS, que às vezes alguns pesquisadores, algumas pessoas só querem entrar em contato com a nossa biblioteca, então
A gente tem milhares de casos arquivados de experiências de quase morte, 2.500 casos arquivados de experiências de casos de reencarnação. Então, a Pessoas gente que quiserem relatar, experiências, podem entrar em contato? podem entrar em contato com a gente também. Uhum. Médiums, supostos médios, querem ser investigados. Podem também. No momento, eu estou investigando duas pessoas, né, dois médiums, que me mandaram um contato, me disseram, eu tenho... conversei com essas pessoas, fiz entrevista, agora essas pessoas estão me dando contatos de pessoas onde eles já fizeram leituras, e se eles passarem por essa fase, né, de pré-seleção, para ver se realmente são, né, legítimo, aí o que a Uhum. gente pode fazer é, no futuro, trazer essas pessoas para o laboratório e fazer uma investigação mais controlada, mas sim, a gente estuda também casos. Tá. Bom, para terminar, Marina, infelizmente, olha só, nós já falamos sobre isso um pouquinho, no começo da nossa conversa falamos sobre isso um pouquinho, mas eu gostaria de retornar esse ponto, para terminar. Marina, de A. Stevenson para cá, você falou que tem tido uma abertura maior, uma maior aceitação entre os cientistas, por outro lado, não tem. Talvez seja difícil prever essas coisas, perguntam também para mim, mas eu te questiono. Fim do materialismo, fim do paradigma fisicalista. Pelo que você está vendo aí nos Estados Unidos, a quantidade de pesquisas, a quantidade de cientistas, você que faz uma revisão de literatura imensa para poder realizar seus trabalhos, você que nesse exato momento está aí dentro daquilo que está acontecendo de mais atual. Eu te pergunto, o quão perto nós estamos de a comunidade científica aceitar mais ainda, pelo menos que a vida após a morte esteja sendo investigada cientificamente, ou número dois, que a explicação não materialista, não fisicalista, deva ser considerada enquanto hipótese, enquanto plausível? Estamos mais perto disso? Ou Você quanto tempo para acha? isso? Acho que da primeira questão que tu falou, de que a questão da vida após a morte está sendo investigada cientificamente, eu acho até um absurdo as pessoas não aceitarem isso, porque é Vamos claro. repetir. Repete isso, por favor. Desculpa, repete isso, por Não, favor. assim, a primeira questão que tu falou, quão perto estamos de aceitar que a vida após a morte está sendo investigada cientificamente. É um absurdo a gente estar longe disso, porque é óbvio que a gente está investigando isso cientificamente. A gente não está fazendo pseudociência. A gente não está investigando não cientificamente a questão da vida após a morte. A investigação que a gente faz é muito científica, ela é muito controlada, ela é muito. Eu diria até que os parâmetros que a gente segue são mais restritos e controlados do que a pesquisa feita em neurociência, em psicologia, em psiquiatria, porque a gente lida com céticos o tempo todo, então a gente está sempre no estado da arte em termos de metodologia, em termos dos nossos resultados. Então, a pesquisa com a vida após a morte é muito científica, é muito científica. Então, quem quer negar isso é porque não sabe o conceito de ciência. Então, se a pessoa está dizendo não dá para ser investigado cientificamente, então eu vou te perguntar, define ciência, define investigação científica, porque é sim. Se a pessoa não quer enxergar a evidência e dizer que não existe evidência o suficiente, aí é outra história. Mas questionar se está sendo investigado cientificamente não tem mais cabimento, é isso, né? Em termos da mudança em termos da mudança desse modelo filosófico que atualmente, né, vigente, o materialismo, o fisicalismo, assim, é difícil responder, não existe uma data que eu vou te dizer, né, vai mudar ou não vai mudar. Se eu acho que está mais perto disso acontecer, eu encontro abertura desses temas. Claro que existem as pessoas
Eu não chamo nem de cético, eu acho que são as pessoas, são os negadores mesmo, né? São aquelas pessoas que se recusam a ver. Isso não é ser cético para mim, isso é a pessoa que se recusa a ver a evidência. Claro que existem essas pessoas em que não querem enxergar, em que vão negar, que dizem não pode nem ser verdade, então eu não quero olhar, né? É o maior absurdo que existe, é uma pessoa chegar e dizer isso não pode nem ser verdade, então eu não vou nem olhar para o teu estudo, não vou nem olhar para os teus resultados, porque isso simplesmente não pode existir. E eu já me deparei com esse tipo de cientista muitas vezes na minha carreira. E talvez eles nunca vão mudar. O que a gente precisa, né? A gente precisa de o que a gente chama é um passo de cada vez. A gente já tem muita evidência acumulada. Eu acho que assim a gente não está mais ao ponto de que a gente precisa acumular evidência para dizer que existe a vida após a morte. A gente tem milhares de estudos, a gente tem mais de um século de investigação científica disso, né? É só as pessoas se informarem. Então, vamos lá, se informem, existe evidência. Quando que vai acontecer essa mudança nesse modelo filosófico? Eu acredito que daqui a algumas décadas, assim, vai chegar um ponto em que daqui 20 anos, não sei, daqui 50 anos, não sei, mas eu acho que a gente está se aproximando disso, sim, dessa mudança, desse modelo filosófico. Eu realmente acredito que a gente tá indo nessa direção. Meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão vendo esse programa, muito obrigado por estarem até aqui conosco. Compartilhem esse programa, se inscrevam no canal, tá certo? E doutora Marina, professora Marina, desde o começo a gente sabe da sua agenda que é muito pesada de professora universitária, de pesquisadora, mas desde o começo você é sempre muito atenciosa com a gente, tá? E esse programa é muito especial porque cientistas que têm uma contribuição tão relevante, com pesquisas tão preciosas, se dispõe a tirar um tempinho para conversar com a gente, com esse canal de divulgação científica, isso é muito importante. Então, olha, de coração, muito obrigado, tá? Nós temos um programa marcado, tá? Daqui a algum tempo, não sei quando, mas eu quero muito conversar contigo sobre essas pesquisas sobre os médiuns, os supostos médiuns que ajudam os crimes, assim como também vou querer saber sobre os ateus, que inclusive, sobre os autistas, que inclusive, com relação aos autistas, envolvem perspectivas pessoais que depois eu posso te contar se for o caso. A questão é, muito obrigado por participar do programa, tá? E um grande abraço para você e a gente possa divulgar a ciência de qualidade com sempre dentro de uma perspectiva de que daquilo que a doutora Marina falou, informe-se, gente. As pesquisas estão aí, existem mais de 160 anos de pesquisas de qualidade. Procurem, informem-se, vão atrás, tá? Então, muito obrigado a todos. Marina, muito obrigado. Que horas são agora aí nos Estados Unidos? Aqui, aqui onde eu tô é 1 hora menos de São Paulo. Então é isso. São 4. Obrigado, tudo de bom, até a próxima. Obrigada, Eduardo. Henrique,